Hoje a gente recebeu a pergunta, bem interessante por sinal, do André José de Oliveira. André José de Oliveira, da cidade de Goiânia, Goiás. Ele fez a seguinte pergunta: é possível evitar o Armagedon que está descrito no Apocalipse? Quais atitudes eu posso ter para que a destruição anunciada nesse livro não afete as pessoas que eu amo? Acho que é a dúvida de muita gente, viu, André? E quem vai responder em nome da Religião Divina? Rafael Ramalho, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma honra estarmos aqui para trazer a resposta, na verdade, do próprio Apocalipse de Jesus, porque é Ele quem traz, sana essa dúvida no mesmo capítulo 16, no versículo 15, o versículo que antecede ao anúncio do Armagedon, né, que está lá no sexto flagelo, em que vamos ler o texto do Apocalipse no livro Somos Todos Profetas. O irmão Paiva teve cuidado de transcrever nessa linguagem forte do último livro da Bíblia Sagrada. Eu vou ler os versículos 15 e 16 do sexto flagelo, que fala a respeito deste anjo que derrama sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas se secam. Vem a preparação para os reis do Oriente, que são juntados pelos três espíritos malignos, semelhantes a rãs, para que haja essa peleja, né? Que é o nome que se dá o nome de Armagedon. E aqui no versículo 15, antes de ser anunciado o Armagedon, é dito assim: Jesus, entre aspas, o próprio Cristo, entre aspas, faz uma intervenção nesse momento dramático do Apocalipse para dizer: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Aí fecha aspas, prossegue a narrativa de João Evangelista dizendo: e os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, que é a guerra total e final, que o irmão Zaru diz, o irmão Paiva lembra, né, para todos nós, que acontece em dois planos, o espiritual e o material. Como acontece em dois planos, o espiritual e o material, essa salvação, essa preservação também tem que contemplar esses dois aspectos, né? O do campo do sentimento, o do campo do pensamento, das palavras, e também todas as providências de caridade, de solidariedade, que fazem com que a gente, se não consiga evitar, né, uma catástrofe maior, faça com que sobreviva a ela de maneira digna, de maneira honrada. Como o irmão Paiva fala aqui nesse artigo, que é extraordinário, vencer com Jesus o Armagedon. Estou pegando aqui no blog paivaneto.com, tá? Vencer com Jesus o Armagedon, você pode já procurar aí, blog paivaneto.com. Vou lá no subtítulo: A Guerra nos Bastidores das Nações. Vou ler um destaque dessa página que diz assim: se estivermos em permanente contato com os bons espíritos que estão a serviço de Jesus, né? Ele diz que ele vem como ladrão porque ele vem de surpresa. Por que ele vem de surpresa? Para a gente estar preparado a todo momento. E essa é a maneira de nos protegermos, não de destruição, como se o Apocalipse fosse um livro que falasse, né, que profetizasse apenas destruição. Não, ele profetiza que a cada um é dado de acordo com as suas obras. Então, tudo aquilo que foi construído com bases falsas realmente ruirá. Para preservarmos a nossa família disso, construamos todos os nossos relacionamentos em bases verdadeiras, bases firmadas no Evangelho Apocalipse de Jesus. E mais adiante ele vai trazer também um outro destaque: guardemos esse espírito de paz, de felicidade, porque as coisas na terra ficarão muito ruins. Os espíritos de luz estão nos alertando insistentemente sobre o desenrolar dos fatos e temos publicado suas advertências na gloriosa revista Jesus Está Chegando. Olha outra maneira também de se proteger espiritualmente:
lendo, estudando, multiplicando esse conhecimento espiritual. Um bom exemplo está nas palavras do Dr. Bezerra de Menezes, Espírito, proferidas em 24 de fevereiro de 2018, por intermédio do sensitivo cristão do Novo Mandamento de Jesus, Chico Perioto. Irmão Francisco Perioto, e aqui diz o irmão Bezerra de Menezes: horas mais duras da humanidade. O mundo caminha para um embate muito grande, mas os que trabalham por Jesus, onde estiverem, mas diz o irmão Bezerra de Menezes, mas os que trabalham por Jesus sentirão um conforto especial nessas horas mais duras da humanidade. Não podemos evitar o caos. Não podemos retirar as provas daqueles que estão reencarnados e daqueles que estão do lado de cá, no mundo espiritual. Mas o conforto e o apoio divino jamais faltarão àqueles que estão trabalhando por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o convite, a convocação, o apelo dos que estão no espaço aos que estão na terra. Oração, vigilância, perseverança em Deus, no Cristo e no Espírito Santo, e o entusiasmo divino, aquela emoção que vem da alma, né? Unidos ao trabalho especial de pregar a volta de Jesus, nosso Mestre amado. Vivemos momentos dramáticos na humanidade. A aparência de paz e a guerra está sendo construída nos bastidores. Ele disse isso em 2018, né? Todos estão absolutamente alertados. E aqui vem os antídotos capazes de nos livrar das dores de uma hecatombe. A oração e o trabalho, perseverando sempre. Essa oração e esse trabalho é uma convocação aos atos de fraternidade que coletivamente ajudam a fazer com que não apenas a nossa família, o que é muito importante, elas também, mas toda a comunidade possa ser preparada, alertada, protegida através desses atos de caridade, de solidariedade, que vai construindo inclusive uma mentalidade anti-guerra, uma mentalidade de paz, uma cultura de paz, que é pelo que trabalha a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo há tanto tempo.